A graça e a paz do Senhor Jesus. Para os batistas, Assembleia Paz Deus, paz do Senhor Jesus, né? Ou se não, para os outros, boa noite. Batista? Graça e a paz. Para mim é um privilégio estar aqui nessa noite, uma honra enorme, né, poder estar com os irmãos. Ano passado nós estivemos com alguns juntos. Pastor Natanael eu conheço há muitos anos, não vou falar quanto tempo, né? Mas já há bastante tempo. Pastor Henrique Decoque já ministrou nossos retiros lá, é uma bênção. E toda a turma, né? Os filhos, E os irmãos que já estiveram lá conosco. Para nós é um prazer. Ontem estávamos ali com o Martino, né? Com a sua esposa, foi uma bênção. Obrigado pelo banquete, né, que fizeram para nós. E hoje estamos aqui com os irmãos, o Gui, né, e a Maria, né, ali no seminário. Foi uma bênção estar junto com vocês. E é um prazer enorme, né? E cada vez que eu venho aqui eu me sinto realmente bem recebido. E glória a Deus pela vida do pastor Natanael, da Core, né, que tem sido homens e mulheres de Deus que ainda, né, estão zelando pelo Evangelho e pregando o Evangelho, diante de tantas as dificuldades que nós temos no nosso mundo, né, principalmente nas igrejas. E como a Silvana ministrou nessa manhã, eu também tenho a responsabilidade de ministrar a palavra nessa noite para os irmãos. E um pouco apreensivo, embora já faço isso muitos anos, mas sempre é a primeira vez, né? Você que é seminarista, né? Você sabe, sempre parece a primeira vez que a gente vai ministrar. E eu orei bastante e busquei de Deus a palavra para os irmãos, para a igreja, né? E Deus, hoje de manhã, a Silvana, minha esposa, ministrou sobre gratidão e nós estamos ministrando algumas palestras, né, sobre gratidão. E eu tenho algumas dezenas de esboços sobre gratidão. E me vem vários deles. E eu estava orando e pedi ao Senhor, o que eu posso falar? E Deus falou, fala aquilo que eu tenho falado com você, no seu coração. Eu tenho 22 anos de ministério, lá em Nazareno. 4 anos de seminário interno. 29 anos de convertido. E agradeço ao Senhor pelo chamado, pela oportunidade que tenho de fazer a obra de Deus. E Deus me levou para uma cidade bem pequena do interior de Minas Gerais, embora não seja mineiro, né? Eu agora já sou cidadão nazarense, essas coisas todas que a gente fica, né, quando fica muito tempo na cidade, né, igual o pastor Henrique Decoque já é brasileiro, né? Brasileirado, embora tenha nascido na Holanda, como Nata também. E eu nasci lá em Santa Catarina, Minas Gerais. Santa Catarina, Itajaí. Olha isso aí, a cabeça já virou um trem. Minas Gerais é lá no outro lado. E aí, então, eu não sei se eu mais sou catarina, se eu sou mineiro, se eu sou gaúcho. Gaúcho não, tá amarrado. Mas, na verdade, nós nos tornamos cidadãos do reino, né? Nós temos uma pátria celestial. E Deus está formando em nós o seu caráter. Se nós nos submetermos à sua vontade, como nós ouvimos nessa manhã, a vontade de Deus é sermos gratos em todas as circunstâncias. E que Deus tem colocado no meu coração, que eu passei no ministério, já fazem 22 anos que eu pastorei a mesma igreja, na mesma cidade, e a gente tem momentos de muita alegria, de muita festa, de muita euforia no Senhor, mas tem momentos que nós passamos pelo vale da sombra da morte e essas situações são difíceis para nós, porque a gente pensa mais ou menos como Elias, né? Senhor, tem te servido há quanto tempo e agora tem que passar por isso ainda, né? Essa Jezabel que está aí. E aí a gente sente às vezes aquele dizendo assim, estou sozinho, que adianta mais servir o Senhor? A gente começa então a entrar na caverna como Elias, né? E aí então Deus tem que chamar a gente de volta. E eu estava pensando então
eu queria ministrar, e Deus falou muito no meu coração nesse texto. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Apocalipse. Vou falar sobre tribulação. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, versículo... Apocalipse capítulo 2. E essas cartas escritas aí às igrejas falam para nós como igreja, né? Eu perguntei para o pastor Natanel o que nós vamos, o que ele gostaria que a igreja está ouvindo, e ele está falando sobre a igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem vários atributos, mas um deles que eu gostaria de falar nessa noite, que nós não podemos deixar de ter como igreja. Capítulo 2 de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas palavras são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Verso 2 diz: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. O verso 4 diz: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Então, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o meu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra nessa noite. Já temos te louvado e te adorado. Hoje de manhã ouvimos a tua palavra, mas nós estamos aqui porque realmente entendemos que nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos realmente do Senhor nas nossas vidas. O Senhor, ó Deus, é o nosso maior e melhor amigo. O Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. E que nessa noite a tua presença, Senhor, seja conosco, falando aos nossos corações de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando estava pensando sobre esse texto, nós vemos em dias difíceis na face da terra. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias serão dias difíceis. Os homens seriam tudo quanto é tipo de coisas, e principalmente porque lhe faltava amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E uma das coisas prioritárias no nosso coração, na nossa vida como cristão, é o amor. Amor a Deus, né, que é o primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força, e também amar o próximo como a ti mesmo. Se pudéssemos resumir toda a Bíblia, era isso que Deus pede de nós como cristãos. E quando eu estava olhando para a igreja de Éfeso aqui, eu fiquei perguntando, porque já ouvi várias vezes ministrar sobre esse texto: por que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor? É uma pergunta que veio no meu coração. E eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, por que nós como cristãos às vezes perdemos e abandonamos o primeiro amor? Aquilo que nós fazíamos no princípio, não fizemos mais com o passar dos anos. E nós nos tornamos às vezes pessoas mais frias.
às vezes nos tornamos mais indiferentes com a tua obra, com a tua vontade. E aí deixamos de dar graças a Deus, deixamos às vezes de entender algumas propostas da nossa vida, porque como nós ouvimos nessa manhã, quando tudo está bem é fácil nós agradecermos, mas quando as coisas começam a apertar, e eu vejo na nossa vida cristã, às vezes acontece isso conosco. Na nossa caminhada cristã, nós começamos a perder um pouco esse amor, esse fervor por Deus e esse fervor pela sua obra e pelas suas ovelhas. Eu falando como pastor, às vezes, eu chegava na igreja com vontade de matar alguns irmãos. Era tamanha tribulação, era tamanha perseguição, que eu chegava na igreja e eu abria a Bíblia, eu queria pregar um sermão que fosse direto na vida daqueles irmãos, e parece que eu queria abrir a cabeça deles e empurrar lá dentro, ver se eles entendessem aquilo e mudassem de vida, e eles entendessem o propósito de Deus, o amor de Deus por eles. Mas às vezes nós pegávamos a palavra de Deus como se fosse uma guerra. Agora eu vou vencer essa guerra, e usar a palavra como arma, para ferir às vezes, para machucar, porque estava precisando dentro do meu coração, estava sentindo assim, aquele amor que eu tinha antes pelos irmãos, já não estava mais tão forte. E quando eu comecei a pensar sobre esse texto, e Deus falando comigo, tenho contra você, que você abandonou o primeiro amor. E eu achava, não, eu amo o Senhor, mas eu odeio os irmãos. Eu amo o Senhor, mas esse negócio aqui não está dando para mim. E aquelas coisas eu parei de praticar o amor que Deus realmente queria. E eu fiquei pensando, por que então que nós abandonamos o primeiro amor? Por que que a igreja de Éfeso, uma igreja que era uma igreja, diz aqui que Deus conhecia eles. Deus, assim, no versículo 2, Jesus diz assim, que Jesus, aquele que tem as estrelas nas mãos, na mão direita, Jesus, ele diz assim, eu conheço você, eu te conheço. Eu conheço, não por fora como os homens conhecem, eu conheço lá dentro do seu coração. Eu te conheço quando você se levanta, quando você se deita, quando você vai trabalhar. Eu te conheço, suas atitudes, quando ninguém está olhando, eu te conheço. Eu conheço a sua vida. E olha que Deus fala sobre a igreja de Éfeso. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho. Eu sei como você tem trabalhado arduamente, e conheço a sua perseverança em meio a tantas coisas que acontecem. Sei que você não pode tolerar homens maus. Eles tinham um amor tão grande pela palavra que eles não toleravam pessoas que se levantassem contra Deus e a sua palavra. E ele diz assim que você pôs à prova esses apóstolos. E você descobriu que esses apóstolos eram impostores. Veja o tamanho da força, do amor que eles tinham pela palavra de Deus. E isso eu tinha no meu coração. E eu fiquei pensando assim, e você tem perseverado, Deus continua falando. Deus continua falando, você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Eles não estavam sofrendo como todos nós seres humanos sofremos por causa do pecado, as enfermidades, as lutas, as consequências do pecado. Eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Jesus diz, bem-aventurado quando vos perseguirem e falarem todo mal contra vós, bem-aventurados sois, porque grande é o vosso galardão no céu, nas bem-aventuranças de Mateus 5. Então eu olhei e percebi, Deus começou a falar comigo, que eles estavam abandonando o primeiro amor por causa do sofrimento que estavam enfrentando. E assim, porque é isso que Deus falou comigo. Quando nós começamos a não entender os propósitos da aprovação de Deus na nossa vida, nós aceitamos aqueles sofrimentos, e esses sofrimentos começam a nos tirar a fé, a nos tirar a sensibilidade, porque você sabe quando você bate muito, você anda descalço, por exemplo. Se eu andar descalço aqui, qualquer pedrinha que tiver no chão eu vou machucar. Mas se eu começar a andar descalço sempre, vai calejar, e eu não vou mais sentir as pedras. Vou andar sobre pedra quente, vou andar sobre qualquer lugar, meus pés, eu me lembro quando era piá, os catarinas, quando era menino, guri, pequeno, eu andava muito descalço. Não sei se o Natal era assim também, mas o pé vira,
pode passar até em cima do braseiro lá e não sente nada. E às vezes o sofrimento pode causar em nós esse mesmo calo na nossa vida. Nós ficamos insensíveis às coisas de Deus, à vontade de Deus, às pessoas. E Deus falou no meu coração, né? Eu não sei se às vezes nós podemos ter uma visão diferente daqui, mas algumas vezes na nossa vida, o sofrimento nos leva a abandonar o primeiro amor, a perder o primeiro amor, a deixar, né? Como esse versículo pode significar o primeiro amor. Então, o sofrimento nos leva, às vezes, a abandonar, a deixar o primeiro amor. E as perseguições que são causadas. Eu lendo esse texto, porque uma das regras de hermenêutica, né? Falando aí para os seminaristas, fazendo uma exegese, a própria Bíblia, ela se interpreta a si mesma. A gente não precisa caçar em muitas outras coisas. E um texto tem que ser lido dentro do contexto, para que ele possa ser realmente o texto que é inspirado por Deus. Senão vai fazer um pretexto, né? A gente inventa qualquer coisa e prega qualquer coisa. E Deus falou comigo, a resposta deles abandonarem o primeiro amor, de você abandonar o primeiro amor, é o sofrimento que você tem passado. Sofrimento por causa de mim, de ter buscado ser fiel, de trabalhar. E aí, a palavra que veio no meu coração são sofrimentos. Eu perguntei, que sofrimento eles passaram? Aqui está falando que eles passaram um sofrimento porque a Bíblia diz aqui que eles foram homens maus. Homens maus. Homens maus causaram sofrimento. Então, aí se diz aí no versículo 6, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Esses homens, essa seita dos nicolaítas, causaram um grande mal à igreja de Éfeso. E esses homens maus, eles feriram, eles ofenderam, eles caluniaram, machucaram, traíram, não sei, enganaram, difamaram, talvez até dividiram a igreja, talvez até causaram estragos profundos no corpo de Cristo. E isso pode ser que aconteça conosco na nossa caminhada cristã. Na nossa caminhada nós andamos com o Senhor e às vezes as coisas que vão acontecendo na caminhada vão nos batendo com força na nossa vida, provando. Deus com certeza atrás de tudo isso, mas o coração fica endurecido, às vezes fica insensível, fica frio. Então já não, como diz aqui no versículo 5, a parte B diz assim, então já não praticam mais as primeiras obras, as obras que praticavam no princípio. Nós não praticamos mais aquilo que Deus quer que nós praticamos, nós deixamos de praticar. E como nós estamos vivendo num mundo assim, sem amor, às vezes, o sofrimento das outras pessoas, a gente já não tem mais aquele sentimento que tínhamos antes. Nós passamos a acostumar. Antes a gente via um mendigo na rua e levava para casa e abraçava ele, mas depois a gente começou a ter problemas com esse tipo de pessoas, porque eles, sei lá, queriam outras coisas, né? Um pedinte às vezes na sinaleira, e aí você já não dá mais, você vai caçar essa turma. Aí às vezes são pessoas que realmente precisam, mas a gente já viu tanto isso que a gente já está calejado, a gente não sente mais a necessidade do próximo, porque já sofreu às vezes alguma coisa, e sei lá, às vezes mesmo dentro da igreja, irmãos que pareciam ser irmãos, mas depois a gente viu que não eram irmãos de verdade, que nos usaram, que nos traíram, que viraram as costas para nós. A gente pensa, a igreja já não é mais assim. Hoje existem milhares de pessoas que estão fora da igreja por causa de problemas que aconteceu dentro de igrejas, às vezes até com pastores que estão na frente. Eu aconselho algumas pessoas que pensam assim, não, igreja nunca mais, o pastor estava lá, quase me matou, falou um monte de coisa errada, me usou, e assim por diante. Ou às vezes um irmão dentro da igreja. Ou seja, resumindo, os sofrimentos que nós passamos, as coisas, as lutas que nós enfrentamos, elas podem, não é que elas vão fazer isso, mas elas podem fazer com que nós abandonamos o primeiro amor, que nós viramos as costas para Deus, né? Porque
É isso que Deus quer para nós. Por isso, quando nós enfrentarmos o sofrimento, nós devemos encará-lo de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. Como nessa manhã nós ouvimos, por todas as coisas, em tudo dai graças. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Esse versículo é um versículo fácil, né, de nós até, podemos dizer assim, decorarmos. Mas na prática do dia a dia, quando o fogo está fervendo, quando a prova está queimando, aí nós vamos dar graças por quê, né? E às vezes nós não entendemos, mas se nós tivermos os olhos da fé, olhar para o Senhor, saber que o Senhor está no meio de tudo aquilo. Quando a pastora Silvana estava pregando nessa manhã, eu estava lembrando de José, no Egito. Ele entendeu o propósito da provação. Imagina uma pessoa nova, um jovem, né? Alguns dizem que tinham 17 anos mais ou menos, sei lá, mais ou menos isso. Mas ser traído pelos irmãos, ser jogado, né, num buraco, e aí depois o irmão salva ele vendendo para os medianitas. Ele vai para um país que não conhece, um povo que não conhece, chega lá, né, é comprado como escravo, e ali trabalha como escravo, e continua, né, toda a perseguição. Depois é preso injustamente, passa anos. Mas eu vejo que uma coisa diferenciava na vida de José, porque a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com José na casa de Potifar, estava no Egito, estava na prisão. E eu fiquei pensando, mas o Senhor estava com José. Por que o Senhor estava com José? Que eles tinham um relacionamento. Embora tivesse passado tanta luta e perseguição, ele não desistiu, deixou que aquele sofrimento influenciasse a vida dele. Porque no final, quando os irmãos acharam que o pai morreu, falaram, agora ele vai matar a gente, né? Ele não matou só por causa do pai. E ele falou, não, Deus tinha um propósito na minha vida e eu entendi isso. Mesmo através do sofrimento, Deus tem um propósito na nossa vida. Ele está nos forjando, fazendo em nós o caráter de Cristo na nossa vida. Porque é esse que diz no versículo 29, né, lá do texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o propósito de Deus na nossa vida, de formar em nós o caráter de Cristo. Então, Ele faz com que nós passamos por isso para entender, mas se nós entendermos que os sofrimentos trazem para nós alguma coisa boa, nós temos que entender isso pela fé, e isso não é uma coisa natural, porque se fosse natural, todos os cristãos estavam firmes com Deus na igreja. Não teríamos muita gente abandonando o Senhor, e alguns até dentro da igreja, mas levando a vida. E eu olho na vida de José, olho na vida de Abraão, na vida do apóstolo Paulo. Ele falou muito sobre isso, sobre sofrimentos, né? Um dia eu quis derrubar a teologia da prosperidade e eu dei um estudo sobre a vida de Paulo. Nós vamos estudar a biografia de Paulo. Pronto, aí acabei com a teologia da prosperidade, porque o homem passou tudo quanto é tipo de tribulação que você possa passar, né? E ele enfrentou tudo aquilo firme no Senhor. Ele diz, combati o bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé, ou seja, chegou até no final crendo, e aquilo que o Senhor prometeu para mim, ninguém vai tomar. Então esse é o nosso apóstolo Paulo, um exemplo de vida, de sofrimento. E ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele podia olhar para Paulo assim. Paulo foi um grande exemplo, e um dos exemplos maiores que eu vejo é o próprio Senhor Jesus. E eu sempre perguntava assim, por que o apóstolo Paulo, quando ele manda celebrar a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 23, ele diz, na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão dando graças. Por que ele tem que botar essa parte ruim, que ele foi traído? Né? Por que ele não tirou? Né? Jesus, no dia da Santa Ceia, assim, que ele estava lá ceando no cenáculo, ele tomou o pão dando graças. Ele falou, na noite que o Senhor foi traído. E aí eu mostro que Jesus, até no final, né, do seu ministério, depois passou pela cruz, ele mostra que se pode permanecer firme em Deus, com Deus, o amor a Deus, o amor pelas pessoas, mesmo passando por traição, mesmo passando por sofrimento, mesmo passando por momentos difíceis. Jesus é nosso maior exemplo. E ele é
Ele é nosso supremo pastor. E é Ele que ministra cada dia. Então, quando eu estava passando aqueles momentos difíceis, eu sempre olhava para Jesus. Senhor, eu aprendi, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Ao qual suportou tamanha, né, tribulação, provação por nós. Ele não abandonou, permaneceu firme. E a Bíblia diz que Ele, então, recebeu o galardão por isso. E Ele é o nosso maior exemplo. Então, eu fiquei pensando, ainda Deus falando comigo, por que às vezes nós abandonamos, deixamos que o sofrimento cause em nós esfriamento pelo amor a Deus e amor às pessoas, as práticas que nós praticamos. E no próprio texto diz que Deus aqui, Jesus falando com a igreja de Éfeso, ele diz assim: então eu tenho uma coisa contra você, e essa coisa pode fazer com que você perca de comer lá no paraíso da árvore da vida. Pode fazer com que você perca, você trabalhou tão árduo a vida inteira, mas você pode chegar no final e ainda não chegar no céu, por causa disso. Porque você abandonou o primeiro amor. Então, esse abandono do primeiro amor é uma coisa fundamental para a igreja, que Jesus falou com aquela igreja de Éfeso. Mas como nós podemos voltar ao primeiro amor? E no próprio texto fala, no versículo 5, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Aqui então, o caminho de volta, né, é trazer à memória aonde nós estamos sendo, fomos afetados pelo sofrimento e fomos flechados, né, fomos atacados. Porque o diabo sabe onde atacar. Ele é incrível. Ele sabe onde ferir. Ele sabe onde encontrar uma brecha em nós. Nós sabemos que nosso maior inimigo de chegar no céu e ter comunhão com Jesus é realmente Satanás. E aí então, lembre-se onde, né, que o inimigo achou uma brecha na sua vida para entrar e roubar a sua comunhão com Deus, porque a fonte de todo amor é o Senhor, né? O nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E 1 João capítulo 4, verso 8 diz: Deus é amor. Então, e com o coração quebrantado, aí diz no versículo, né? Lembre-se onde você caiu, então arrependa-se. Arrependa-se quer dizer voltar, restaurar, mudar, uma mudança de atitude, de mentalidade, de prática, né? Para sermos restaurados e sermos cheios novamente do amor. Então, quando eu falo de uma brecha que o inimigo achou, eu quero dizer que ele é o nosso inimigo, ele age por meio, infelizmente, de pessoas. Eu acho que ele mais usa são as pessoas, e as pessoas às vezes mais próximas de nós. E eu vi aqui, por exemplo, né, já citei, Judas, um dos 12, estava à mesa com Jesus, estava até no final com Jesus, na ceia, e ali então, o diabo acha no coração de Judas uma brecha para entrar, porque se nós lemos lá, né, em João capítulo 3, verso 27, nos diz que o diabo entrou então em Judas, e ele saiu para trair Jesus. E aí, outra pessoa, né, na Bíblia, por exemplo, que tentou destruir a pregação do apóstolo Paulo, Elimas, né, o mágico, quando ele estava ali pregando aquele procônsul, Atos capítulo 13, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava pregando, e Elimas chegou, não tem nada a ver com isso. E aí o apóstolo Paulo olhou para ele: Satanás, seu sujo, sempre tentaste destruir a obra de Deus, e continua tentando destruir, usando a vida de Elimas, o mágico. E aí ele, cheio do Espírito Santo, falou: você vai ficar cego. E Elimas ficou cego, e o procônsul naquele mesmo momento acreditou no Senhor, aceitou Jesus. Era uma pessoa tentando desviar a outra do caminho. E outros, o apóstolo Paulo fala em falsos irmãos, em Gálatas, né? O próprio, são falsos apóstolos, falsos obreiros, que, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11, ele diz que esses obreiros, né, não é de admirar que o próprio Lúcifer se transformou em anjo de luz para
confundir, né, para enganar as pessoas, e esses falsos apóstolos continuam para destruir a obra de Deus. E eu creio que uma das maiores lutas que o apóstolo Paulo enfrentou foi os falsos irmãos, os falsos judeus, e eles entravam no meio da igreja, se faziam como irmãos para depois traírem, para depois disseminarem a obra de Deus. Então, às vezes nós pensamos assim, né, que o diabo vai aparecer com 2 chifres, né, que é bem feio para nós, e às vezes pode estar bem no nosso lado, né, usando pessoas para tentar destruir nossa vida. E circunstâncias também, mas eu quero voltar aqui a pessoas, porque o texto está falando de pessoas, porque esses nicolaítas foram pessoas que causaram um grande sofrimento à igreja. E a Bíblia nos mostra que então como Satanás entra às vezes no coração das pessoas e rouba esse amor. Rouba. E o que eu quero falar realmente é como nós podemos restaurar esse primeiro amor. Né? Quais são as atitudes que nós devemos ter para nós retornarmos ao primeiro amor? E aí então entra algumas coisas importantes. Eu quero ler o primeiro texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo, falando a essa igreja de Corinto, que era uma igreja bem avivada, porém uma igreja muito infantil na fé. Mas ele diz sobre o perdão, no capítulo 2, versículo 10 de 2 Coríntios, diz: se vocês perdoarem a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei. Na presença de Cristo, por amor a vocês. Agora o versículo 11, é um versículo que Deus trouxe para mim, um versículo chave, que fala assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja, a primeira atitude que nós devemos ter para nós retornarmos ao primeiro amor e praticarmos as obras que Deus quer que nós praticamos, é perdoar os nossos ofensores. Nós vamos ter que aprender isso no ministério, sim ou sim. Se nós não conseguirmos perdoar aqueles que nos ofendem, nós não vamos conseguir a graça de Deus sobre nossa vida. E o que nós vimos aqui é que o apóstolo Paulo diz que Satanás, ele tem vantagem sobre nós quando nós não perdoamos. Ele passa a ter vantagem na nossa vida, porque aí ele começa a trabalhar no nosso coração, trazendo divisão, trazendo facção, trazendo ódio no nosso coração. Jesus disse que se a minha reconciliação com os homens, ela deve determinar a minha permanência com Ele. Porque em Mateus capítulo 6, depois dele ensinar o Pai Nosso, versículo 14, ele diz: se vós não perdoais os vossos ofensores, também o Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E aí a gente tem um problema. Se eu não perdoar, eu não tenho o perdão de Deus na minha vida. E eu sem o perdão de Deus, eu perco a força, a graça e a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso decidir perdoar. Então Deus tem nos dado o seu perdão de graça, sem que nós merecêssemos. E Ele espera então que nós usamos também desse mesmo Espírito misericordioso, né, para aqueles que nos ofendem. Ele ensinou isso muito bem na cruz do Calvário. Imagine ser crucificado, ser injuriado, né, ser traído, estar pendurado naquela cruz e ainda dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu fiquei pensando: sabem sim. Não é assim? Como é que não sabem? Sabem sim. Eles estão sendo levados pelo espírito do mundo, por Satanás, pelas suas próprias emoções. Quando um gritou crucifica, todo mundo gritou junto, incentivado pelos fariseus. E aquele povo estava ali, porém não sabiam, porque não entendiam do mundo espiritual, e não sabiam realmente
né, o que estavam fazendo. Ou se soubessem, estavam cegos, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus. Eles não conseguiam ver que estavam crucificando o Filho de Deus. Mais tarde, porém, com a pregação de Pedro, né, muitos se convertem, 3.000 pessoas se convertem. Porque aquele que vocês crucificaram, esse era o Messias. E eles, então, o que nós vamos fazer? Crucificamos um homem inocente. Aí Pedro diz: arrepende-se. Então, nós temos que ter o mesmo Espírito de Jesus. Se queremos que a graça de Deus flui na nossa vida, nós precisamos aprender a perdoar. A falta de perdão, então, é uma prisão, que muitas vezes eu encontro pessoas dentro da própria igreja, presas pela falta de perdão, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou na sua infância, ou dentro mesmo da própria igreja, ou com o relacionamento dos seus familiares. E a prisão, e a falta de perdão nos leva à prisão. Mateus no capítulo 18, no versículo 34, Jesus está falando sobre perdão. E é interessante esse texto. Gostaria de ler Mateus capítulo 18, verso 34. Vocês como bomberianos, né? Vão acompanhando aí. Versículo 34 diz: Jesus conta uma parábola sobre o servo importuno. E o versículo 30 diz que um servo perdoado, e saiu, não quis perdoar o outro conservo. Não quis, versículo 30 diz, mas ele não quis perdoar. E o verso 34 então, diz que o Senhor, irado, entregou ele a torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E eu entendo esses torturadores aqui como verdugos, né? Foi preso, significa verdugo ou torturador, né? Alguém que é preso e seria torturado como uma forma de punição. É mais ou menos isso que Jesus está contando aqui, mas eu fiquei pensando, onde que isso acontece? Isso acontece no mundo espiritual. Quando uma pessoa não perdoa, ela se entrega, ou ela entrega a um torturador que vai no mundo espiritual trazer sobre ela coisas, né, torturas. São aplicadas diversas torturas sobre uma pessoa que não perdoa. E eu, né, com esse tempo, né, eu mesmo, às vezes, por não perdoar, ficava profundamente angustiado. Às vezes, sofrendo até depressão. São torturadores que vêm sobre nós. Às vezes são enfermidades. Eu conheci várias pessoas que quando abriram o coração e disseram assim, eu perdoo, ela foi curada naquele mesmo momento. Porque havia um torturador naquela vida, porque ela deu legalidade a Satanás a colocar coisas sobre a vida dela, trazer aquele sentimento, porque nós perdemos a graça de Deus e Satanás tem acessos, nós abrimos acesso ao nosso inimigo para nos atacar. E aí então às vezes nós, não estou dizendo que toda depressão, angústia ou que toda enfermidade ou debilidade física, né, possa ser um ataque de Satanás, mas geralmente são. E a perda de amor também. Às vezes nós nos tornamos pessoas amargas, como foi falado nessa manhã, porque nós não conseguimos perdoar mais, entender que naquele contexto ali, Deus estava usando as pessoas como um propósito, para Deus trabalhar na nossa vida, mas nós não aceitamos aquilo. Nós achamos que isso não pode acontecer com todo mundo, pode acontecer, mas com essa pessoa, comigo não, e às vezes esses torturadores vêm sobre nossa vida. E aí vem desânimo, desmotivação, às vezes até pensamento de suicídio. Porque nós estamos com a nossa alma presa com a falta de perdão. E eu digo que o perdão não é um sentimento. Você não vai dizer assim, eu não quero perdoar porque não estou sentindo. O perdão, ele é uma decisão nossa, que nós precisamos perdoar sim ou sim. Mas é muito difícil. Foi difícil para o Senhor também nos perdoar. Quando Jesus morreu na cruz, foi difícil para ele. Não foi fácil. A Bíblia diz que foi difícil, mas ele suportou até o último por nós, porque nos amava e não deixou então que esse sofrimento que ele enfrentou destruísse todo o propósito de Deus na vida de Jesus. E
Então é uma decisão que nós devemos tomar. Então perdão não é por merecimento. Eu não perdoo a pessoa porque ela merece, mas eu perdoo a pessoa porque ela precisa ser perdoada, e eu preciso liberar perdão, para que eu possa então não ser lesado na minha vida, não perder a graça, Satanás não tenha vantagem sobre a minha vida. É isso que nós lemos aí em 2 Coríntios 2. Então, portanto, o perdão, ele não flui espontaneamente, mas ele deve ser gerado no nosso coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim, e pela ordem que Ele me deu. Ele diz: perdoai como eu vos perdoei. É uma ordem, não é uma opção. Eu não quero perdoar. Aquela pessoa fez, eu não perdoo nunca. Mas enquanto eu estou retendo, eu que estou perdendo com isso. E as consequências então da falta de perdão também devem ser lembradas para nós, porque pode nos dar munição, né? A nossa razão, né? Do que a nossa emoção. Eu preciso perdoar. E nessa caminhada, eu confesso que algumas vezes foi muito difícil o perdão para algumas pessoas, mas no fundo do coração eu decidi: eu perdoo em nome de Jesus, porque como Jesus me perdoou, eu não merecia, eu também perdoo. E quando nós fizemos isso, nós transformamos nosso mundo espiritual, e aquele amor que nós de alguma maneira perdemos, esfriamos pela pessoa, pela obra de Deus, ou pelo próprio Senhor, nós conseguimos resgatar de novo. Então a primeira coisa que eu vejo, a primeira atitude que nós devemos fazer quando nós sofrermos, é perdoar os nossos ofensores. Perdoe eles, em nome de Jesus. Libera perdão. Não fique com essa mágoa no seu coração. Com isso, vai trazer um peso. Isso vai trazer você vai perder muito. E quando nós entendemos isso, como José, por isso que eu lembrei de José nessa manhã, porque já tem essa palavra, ele perdoou os seus irmãos. Embora ele tenha dado uma apertadinha neles, né? Uma apertada, vai lá, volta, vai ficar preso, aquela coisa toda, fez aquele negócio, porque aí agora nós estamos pagando o sangue do nosso irmão inocente. Ele deu aquela apertada, mas ele tinha um coração perdoador, porque senão a graça de Deus não estava sobre a vida dele. Ele não tinha, porque ele entendeu que Deus tinha usado aquele mal que os irmãos fizeram para o bem, não só de José, mas pelo bem de todo o povo de Israel, porque ali começa a nação de Israel, né, de Jacó, de seu pai, e todos os seus irmãos, depois os 12, né, a tribo de Israel. E aí então, ele entende isso, mas não é fácil, mas nós temos que perdoar como Jesus nos perdoa, amém? Porque senão o amor se esfria. Outra atitude que eu vi também, agora indo à carta de Gálatas, de Efésios aliás, no capítulo 4, primeiro então nós temos que perdoar os nossos ofensores. E eu creio que uma das coisas que afeta o nosso amor, que faz que nós abandonamos o primeiro amor, é a falta do perdão. A segunda coisa que eu vejo é buscar vingança. Aí em Efésios no capítulo 4, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos, versículo 26, Efésios capítulo 4, o versículo 26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, não pequeis, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. E o verso 27 diz: não dê lugar ao diabo. Primeira falta de perdão, nós damos uma brecha para o inimigo. E a ira também faz com que nós damos lugar para o inimigo agir na nossa vida. Então, às vezes, a busca por vingança. O diabo, então, ele pode usar os nossos pecados, o pecado, por exemplo, como a ira, e que se dirige contra o próximo,
Porque nós podemos irar, né? Podemos ficar muito irados, mas não pecar. Não pecar bater, ofender, falar mal, né? Fazer qualquer coisa para destruir, vingança, né? A outra pessoa. Então, para nos afastar da comunhão com Deus, porque se nós ofendemos o nosso irmão, e aí então nós temos um problema com o nosso Deus. Então a vingança, ela pertence ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo começa a falar do amor, versículo 9 em diante, ele fala assim que o amor tem que ser sincero, o amor tem que ser o amor verdadeiro, e ele fala de vários atributos, né? Porque o amor não são palavras, são atos, né? Ações, né? O João fala, não ameis, né, de palavras, mas de fato, de verdade. Então são ações. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele começa a dizer então que nós devemos deixar a vingança com o Senhor. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Ou seja, deixe na mão do Senhor. Não queira buscar a vingança com as próprias mãos. Eu não sei, mas pode ser, né? Talvez eu esteja conjecturando aqui que os efésios ali, por tanto sofrerem aquela perseguição por aqueles nicolaítas, eles já estavam pensando em matar alguém, fuzilar alguém, sei lá, alguma coisa assim, buscando vingança. Eu não sei, mas às vezes nós podemos fazer isso também. Nossa caminhada cristã, nós queremos então provar que aquele irmão não é um irmão de verdade. Nós queremos então perseguir aquele irmão, nós queremos mostrar para o mundo que ele não é aquele irmão mesmo, ou sei lá o que, nós queremos vingar, sei lá. Eu já vi pessoas tentando se vingarem, né, de alguns pastores, e às vezes cair no mesmo pecado que aquele pastor. Ou seja, não está no nosso poder a vingança pertence ao Senhor. E quando Deus trata com aquela pessoa, Deus sabe tratar. Nós não sabemos, mas Deus sabe tratar. Deus sabe tratar. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Ou seja, deixa com Deus, não se vingue. Muito pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai ficar pensando assim, eu matei esse irmão, eu traí esse irmão, mas ele só me trata bem, eu não sei o que eu faço para destruir a vida dele. E se você deixar com o Senhor, Ele vai fazer, porque nosso chamado, a vontade de Deus para nós é amarmos os irmãos, amarmos as pessoas, independente se elas são nossos inimigos ou não. E essa é outra atitude que eu quero colocar aqui. Então, nós devemos odiar, não o pecador, mas as suas práticas. Veja no capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 6, o Senhor fala assim, mas uma coisa eu tenho ao seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E Deus falou comigo no meu coração uma coisa interessante, que nós muitas vezes, em vez de odiarmos a prática, nós odiamos o pecador. E tem pessoas que odeiam os pecadores, mas nós temos que amar os pecadores, mas odiar a prática. Deus fala, né, das suas práticas imundas, né, nem tocamos, mas amar o pecador. Eu preguei domingo passado, acho que foi domingo ou terça, que Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Ele foi amigo dos pecadores. Ele foi chamado isso de uma maneira pejorativa, né? Beberrão, comilão e amigo de pecadores. Porque ele estava lá com aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus. E aí, mas ele foi amigo de pecadores, não praticando as mesmas coisas deles, mas Jesus é como se fosse um médico para os doentes. E é interessante que nós muitas vezes não conseguimos desassociar o pecado do pecador. Aquele irmão, não foi aquela prática daquele pecado daquele irmão, mas aquele irmão é o capeta, aquele irmão, né? Eu odeio ele. E quando nós
amamos o pecador, nós fizemos o caminho inverso, porque Deus nos ensinou a amarmos os nossos inimigos, né? Se nós amamos os nossos amigos, que benefício tem isso, né? Jesus fala lá, né, em Mateus. Mas Jesus nos manda amar os nossos inimigos. Então, temos que aprender a separar o pecado do pecador. Deus odeia o pecado, como diz assim, eu odeio também, como eu também as odeio, essas práticas. Deus odeia a prática do pecado, mas Deus ama o pecador. E nós temos que aprender a desassociar o pecador do pecado. E parece aqui que os cristãos estavam assim, nesse ódio no coração. Talvez seja isso que eles fizeram abandonar o primeiro amor. Nós também que somos espirituais, nós devemos restaurar o pecador com amor. Agora em Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, e esse versículo já ministrei várias vezes, e é interessante quando ele fala, Gálatas capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz que nós devemos fazer bem a todos. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidado, porém, que você também não caia, né? Não seja tentado no mesmo pecado. Leve os fardos pesados uns dos outros. Fazendo isso, vocês cumprem a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, sendo nada, engane-se a si mesmo. Então cada um examine seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. E aí o versículo que eu citei, versículo 7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne vai colher destruição, quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E mais uma vez aqui eu vejo que Deus está falando que nós devemos amar as pessoas, né? Não o seu pecado, mas ajudá-las a restaurar elas com mansidão, tentando tirar elas daquele mundo de escravidão. Amar as pessoas, não o pecado que elas fazem, né? Porque nós também podemos ser tentados e cair. Mas aqui no versículo 9 diz que nós não devemos de cansar de fazer o bem. Uma das coisas que Deus fala à igreja de Éfeso é que eles estavam deixando de praticar as primeiras obras que praticavam antes. As obras de ajudar as pessoas, ou de fazer alguma coisa, de amar aquelas pessoas, eles estavam deixando de fazer, porque estavam cansados, por causa de perseguição, por causa da maldade daqueles que estavam perseguindo, e às vezes odiando as pessoas, em vez de odiar o pecado. E aí Deus fala conosco aqui nesse texto, é que nós precisamos não cansar de fazer o bem, mas continuar fazendo bem, porque se nós plantarmos, nós vamos colher. Amém? Se nós plantarmos no Espírito, nós vamos colher no Espírito, e vamos colher vida eterna. Deus quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele, essa graça dEle. E por último, última atitude que nós devemos ter é não odiar os nossos inimigos, né? Mas amá-los. E é isso que Jesus fala aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18, ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Então é aquela pessoa que está ali, não é ela, mas existe no mundo espiritual alguém usando aquela pessoa para nos ferir, para nos magoar, sei lá, né, aquela situação e tudo mais. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra o nosso próximo. E eu penso que às vezes nós perdemos o nosso amor por Deus, pela igreja, pela obra de Deus, pelas pessoas, pelos ministérios, porque nós começamos a odiar as pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana passada, e ela saiu da igreja
anos atrás, porque ela estava no Ministério de Louvor e aconteceu um caso no ministério ali com um irmão, que ele fala como se fosse naquele momento que tivesse acontecido. E ele não entendeu que Deus estava trabalhando na vida dele, e ele fala aquilo com ódio no coração. E por causa disso, esse irmão, esse pai de família, ele não consegue, ele tem dons, tem talentos, tem um potencial enorme nas mãos de Deus, mas ele não consegue deslanchar, porque ele odeia aquele inimigo que fez parte da vida dele uma vez, né? E que destruiu ele, que tirou ele da igreja, que fez tanto mal para ele não consegue voltar mais. Ele quer, a gente vê que no coração ele quer voltar, mas ele tem um ódio pelaquela pessoa. Isso se demonstra nas próprias... E ele não entende que a nossa luta não é contra pessoas. Então, Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo começa a dizer que a nossa luta não é contra pessoas, pois a nossa luta, versículo 12 diz, não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, então, por causa disso, vistam toda a armadura de Deus, se revistam com a armadura espiritual. Como a nossa luta não é carnal, ela é espiritual, nós devemos revestir-nos com a armadura de Deus, com a armadura que Deus nos dá. Então, o apóstolo Paulo diz, ainda em 2 Coríntios 10, diz que as nossas armas, como nós lutamos, não são humanas, mas são poderosas em Deus. E nós temos que, então, viver pela fé, entendermos que nós estamos vivendo num mundo ruim, num mundo difícil, num mundo onde que o inimigo, né, o mundo jaz do inimigo, mas nós como igreja estamos passando por esse mundo para fazer a diferença. Mas eu vejo que muitas vezes nós nessa batalha espiritual, nós somos alvejados, e aí nós não conseguimos mais prosseguir. Nós ficamos... E isso estava acontecendo na minha vida, que eu estou pregando aqui, e eu aprendi, Deus ministrou no meu coração, no meu ministério. E eu estava lá sofrendo, eu estava lá gemendo, quando na verdade eu tinha abandonado o primeiro amor, porque tinha dado brecha para o inimigo na minha vida, por pessoas que aconteceram, e aquilo estava me definhando na minha vida espiritual. Eu não conseguia mais romper, estava abandonando o meu amor por Deus, pela obra de Deus, pelas pessoas que Ele tinha me confiado. E aí, Deus, através do Espírito Santo, faz lembrar aonde nós deixamos essa brecha, onde nós abrimos essa brecha. Eu não sei você, o que você tem enfrentado às vezes. Eu conheço muitas pessoas que estão fora da igreja, muitas pessoas desviadas, e hoje até são ateus, no mundo, pregando contra o Evangelho, porque foram feridas e não conseguiram se levantar mais, porque de uma maneira ou outra perderam a sua fé. E na nossa caminhada cristã, nós precisamos aprender a lutar na nossa vida espiritual com as armas espirituais, e nunca perder o nosso amor por Deus, seja lá o que acontecer, né? Até parece que foi Deus que fez aquilo, mas se Ele fez, a Bíblia diz que Ele disciplina os seus filhos a quem ama. Se Ele está fazendo aquilo é porque Ele nos ama. Ele quer nos transformar à sua imagem, à sua semelhança. E precisamos então nos submeter. É isso que Tiago disse: submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos submeter à vontade de Deus. Jesus se submeteu à vontade de Deus. Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, né? Ele falou isso na cruz, lá no Getsemane, que não faça a minha vontade, porque a minha vontade não é passar por esse sofrimento, mas seja a tua. E a partir daquele momento, então, ele se submete mais uma vez inteiramente na mão do seu pai, e o seu pai conduziu ele para aquele caminho difícil, mas a Bíblia diz que ele não ficou na cruz. Terceiro dia ele ressuscitou. Amém?
E Ele venceu, como nós cantamos aqui. Hoje nós somos vencedores por causa de Jesus, por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, por mim e por você. Então, no ministério, na vida cristã, seja lá, né, no seu princípio de caminhada cristã, não perca a sua fé, mas acima de tudo não perca seu amor por Deus. Nunca perca seu amor por Deus, pelas pessoas, aqueles que Deus tem confiado para você, no seu ministério. Não deixe que as lutas, as coisas que aconteçam, endureçam o nosso coração, sofrimentos que nós, de alguma maneira, sei lá, se for os nicolaítas, ou sei lá quem, né, que esteja ao nosso lado nos perseguindo, não deixe que essas coisas interfiram no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o Pai, e na obra a qual Deus nos chamou para fazer. Porque Deus tem uma grande obra para fazer na nossa vida. E às vezes nós podemos abortar essa obra, nós podemos deixar que essa obra seja feita por outros, e nós perdemos o privilégio de sermos usados por Deus, né? Então, Deus diz aos Efésios aqui, né? Lembra onde você caiu, lembra onde você foi ferido e você deixou entrar aquilo no seu coração, ou uma amargura, ou uma ira, uma vingança, um ódio, sei lá, alguma coisa. Lembra disso, né? E aí restaura isso, para que o amor volte a transbordar de novo, para que você possa continuar de novo na obra, para que você possa continuar com o mesmo zelo, com o mesmo amor, a praticar aquelas obras como se você tivesse recém-convertido, né? Eu me lembro muito bem quando eu me recém-converti, eu cheguei para o pastor e perguntei para ele assim: pastor, amanhã tem culto? Ele falou: não, amanhã é segunda-feira. Aí eu falei: não, devia ter, né? Eu queria ir no culto todo dia. Se tivesse alguma coisa na igreja, eu estava na igreja. Se tinha alguma coisa para fazer, eu estava trabalhando, né? E se tinha vigília, eu orava a vigília inteira. Se tinha estudo, eu estava sempre lá. Porque aquele primeiro amor, porque quando eu fui impactado pela graça de Deus, quando Ele me tirou lá daquele lamaçal de pecado, a graça de Deus encheu tanto a minha vida, que eu falei: eu não quero mais largar isso nunca na minha vida. Eu quero permanecer firme, né, com essa alegria no meu coração. Mas isso já fazem 29 anos. E eu confesso para vocês que às vezes, nesses 29 anos, eu já quis vazar, sair fora muitas vezes. Mas Deus sempre me traz essa palavra. E nesses últimos tempos, Deus ministrou isso muito no meu coração. E eu tenho visto muitas pessoas, muitos cristãos, infelizmente, entrando por esse caminho, abandonando o primeiro amor. E aí perdendo a graça. Estão na igreja porque sabe que se sair da igreja vai para o inferno. Está na igreja porque sabe que é o melhor, né? Não sei, lá fora está muito difícil, então vou ficar na igreja. Mas fica assim, né? Lá. Mas Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida poderosamente. Existem muitas pessoas ainda que precisam ser alcançadas pelo amor de Cristo, pela palavra de Cristo. E quando abrirem um coração para isso, são transformadas, né? E aí a gente vê mais uma pessoa sendo salva, porque você não desistiu, porque você não abandonou, porque você continuou firme, pregando e amando as pessoas, independente se elas vão te maltratar ou não. E no fundo você diz assim: eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem, eles não me tratavam assim. Mas você continua fazendo a obra de Deus, amando o Senhor acima de tudo. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a qual, né, de tanta ignomínia, né, de tantas coisas, ele permaneceu firme. Mas ressuscitou ao terceiro dia. Hoje está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. E Ele tem um nome que está acima de todo nome, a qual um dia todos irão se dobrar e dizer, né, esse é o Senhor, né? Porque Ele permaneceu firme. E se nós permanecermos firmes, dando graças a Deus sempre, né, crendo na promessa de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele falou que vai fazer uma obra na sua vida, pode tardar 25 anos, 40 anos, sei lá quantos anos, mas se você permanecer firme até o final, Deus vai dar a coroa. E é isso que Paulo fala: eu sei em quem tenho crido, e eu também sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até naquele dia, quando eu estarei diante do Senhor, adorando a Ele, dizendo: Senhor, obrigado por ter me chamado, obrigado por ter me escolhido de tantos outros, porque a Bíblia diz: não fosse vocês que escolheram a mim, eu vos escolhi. Então Deus nos escolheu de tantas outras pessoas, né? Você diz, tantas pessoas são melhores do que eu, mas Deus escolheu você.
Deus escolheu a mim. Deus nos escolheu porque Ele tem um propósito na nossa vida. Amém? Ele quer que outras pessoas conheçam a Ele através da nossa vida. Mas se nós abandonarmos, se nós voltarmos para trás, Ele diz: não tenho prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. E Deus tem prazer na nossa vida. Amém? É essa mensagem que eu gostaria de deixar. Que nós possamos, em nome de Jesus, permanecer firme na fé. Não perdendo esse amor pelo Senhor, continuar trabalhando mesmo que seja difícil, mesmo que tudo seja contrário, agradecendo ao Senhor: obrigado por ter me escolhido, obrigado porque o Senhor está fazendo eu passar por isso, mas eu sei que Tu tens um propósito na minha vida. Lá na frente eu vou sair bem melhor do que eu entrei, e o Teu nome vai ser glorificado, porque é isso que nós devemos ter. Deus é glorificado, como foi na vida de tantos homens, na palavra e principalmente em Jesus. Deus foi glorificado e Deus foi exaltado acima de tudo. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e orar por vocês, e orar por mim também, para que a gente possa permanecer nesta obra tão desafiadora, nessa obra tão nobre, que eu estava falando com o pastor Natanael hoje. Tantas profissões que nós podíamos ser, mas nós temos a profissão de ser pastores. Talvez não por escolha própria, eu não escolhi ser pastor, Deus escolheu para mim. Mas eu agradeço ao Senhor, porque eu não me arrependo nem um minuto de servir o Senhor. Nesses 29 anos de ministério, nunca o Senhor me abandonou, nunca me deixou. Eu muitas vezes fui até infiel com Ele, mas Ele sempre permaneceu fiel comigo, como tem permanecido nas nossas vidas e vai continuar. Mas nós temos que perseverar até o final. E nessa noite, em nome de Jesus, eu gostaria de orar, mais uma vez, e dizer: não abandone o primeiro amor. Veja onde você caiu, arrependa-se, em nome de Jesus, e retorne para o Senhor, porque não existe lugar melhor no mundo do que estar na presença do Senhor, ser usado por Ele, fazer parte desse grande reino. Pai, nessa noite nós te agradecemos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em Mogi das Cruzes, nesta igreja, Senhor, abençoada, onde se prega a palavra, Senhor, onde se busca, Senhor, viver a prática da palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque tem formado líderes, homens que vão por toda parte, Senhor, pregar a Tua palavra. Obrigado por essa igreja, Senhor, que há tantos anos já está aqui. O Senhor possa abençoar a vida desses irmãos, mas que nessa noite, se há, ó Deus, em nosso coração, Pai, de alguma maneira abandonamos o primeiro amor, Deus, que possamos olhar para Ti novamente, não perder, Senhor, a fonte de todo amor, não perder, Senhor, ó Deus, a fonte, Deus, a graça que vem do Senhor, para continuarmos amando independente, Senhor, de circunstâncias, de pessoas, até mesmo o próprio inimigo se levantar contra nós. Nós sabemos que existe um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas, que nada acontece, Senhor, sem propósito, mas o Senhor tem transformado a nossa vida. Então nos ajude, Senhor, como cristãos, como filhos amados do Senhor, a permanecer firmes na fé, olhando, Senhor, firmemente para Ti, Senhor, o nosso autor, Senhor, e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, esse primeiro amor, Deus, que é como antes, Senhor, ainda mais agora, Senhor, com experiências, Senhor, ainda mais, Senhor, com propriedade de sermos usados pelo Senhor, de amarmos os perdidos, de amarmos até mesmo, Senhor, aqueles que nos odeiam, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, porque isso é só a graça do Senhor em nós, não vem de nós homens naturais, mas vem do Teu Espírito Santo na nossa vida, porque o Teu Espírito gera amor em nosso coração, amor por tudo, Senhor, e pelas pessoas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer essa obra poderosa nas nossas vidas, em nome de Jesus, nos restaurando, Senhor, para que possamos retornar, Senhor, com força, Senhor, cada vez mais, praticando até que o Senhor volte, Senhor, as obras que praticamos desde o início, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida.